parede. Quando ela olhou para a parede, ela viu como se fosse, sabe aqueles letreiros de hospital vermelho? Escrito essa frase: a fé invade o impossível e dá resposta, a fé invade o infinito e dá resposta ao impossível. E minha avó, eu admiro muito ela faleceu uns anos atrás, algumas pessoas conheceram ela. Ela era uma pessoa muito de fé mesmo, Deus usava ela tremendamente. Ela tinha uma unção que, se você fosse lá, desempregado, com a sua carteira de trabalho, com fé, ela orava e Deus abria a porta, fazia fila para minha avó orar na frente da casa dela, por uns tempos aí. E ela foi abençoadora de muitas pessoas, foi abençoadora de vários missionários. Eu tinha o desejo de aprender a tocar violão na época, e um vizinho lá acabou perdendo a mãe dele em um acidente de carro, e ele estava também desolado, sem condição, precisando trabalhar. O pai se afundou, ela pegou: não, vem cá, Vitor, tá aqui o seu professor, pagou. Muitas vezes eu faltava na aula, não deixava de pagar o menino, mesmo sem ele dar aulas, mesmo sem ele poder muitas vezes, para ajudar. Então eu admiro muito, minha avó é um grande exemplo para mim, e como essa frase Deus revelou a ela, eu achei justo contar um pouquinho do testemunho dela. Logicamente ela não era perfeita, né? Mas um pouco do testemunho dela. Isso me faz entender muitas coisas, essa frase, e mexe muito comigo. E um dia eu estava na rua e simplesmente Deus me recordou dessa frase, e meio que veio pronto, bluf, o que eu tinha que falar. Eu falei: pastor, eu preciso falar isso em algum momento. Ele falou: ministra, né, hoje e tal. E aí, irmãos, eu queria primeiro falar para vocês sobre o que é fé mediante a Bíblia, a definição segundo a Bíblia. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Resumindo tudo, a fé é um confiar. É confiar naquilo que é muitas vezes impossível. Enquanto muitas vezes a gente vai para o monte orar, eu gosto muito de ir para o monte, vamos para o monte orar. E quem não entende, quem não tem fé, pensa que a gente vai lá falar com as árvores, falar com ninguém, casar com um monte de doido no meio do mato falando com a árvore. Mas quem tem fé sabe que quem está ali é para orar ao Senhor. Mesmo que não se vê, mesmo que não possa se enxergar, a gente sabe que nós temos a fé disso. Bom, então a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E a gente pergunta: tá bom, eu já sei o que é fé, mas como é que eu consigo isso, né? A palavra também diz, Romanos 10, 17. Aí todo mundo conhece, né, que diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra, mas vamos abrir lá para ler exatamente o que está aqui. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E aí a gente pode também fazer uma conexão com o que está escrito em João 1, que no início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, então a pregação é o próprio Jesus. Então a fé vem de ouvir e ouvir sobre Jesus. Então quando você estuda sobre Jesus, você tem fé. Outra maneira de adquirir fé é justamente pedindo para Deus. Porque lá Paulo ele vai falar em uma das suas epístolas que buscai com zelo os melhores dons. E um dos dons que ele fala é o dom da fé. Então, se a gente busca esse dom, nós recebemos do céu o dom da fé. Nós recebemos, logicamente, que é para operar em situações específicas esse dom. Sim, mas quando você tem o dom da fé, você consegue acessar a fé nas maneiras e nas situações que vocês desejam. Então, vamos buscar a fé. Porque muitas vezes nós não temos fé. Por muitas situações. É muito difícil a gente colocar a nossa fé em prática. E esse é o terceiro ponto, como colocar a fé em prática. É muito difícil. Às vezes a gente faz que nem Abraão. Olha, eu vou te dar um filho, Abraão. Opa, amém, glória, eu recebo um filho. Aí passa um pouco e fala: filho, já entendi o que Deus quer fazer. Deus vai me dar um filho, então eu vou me deitar com a escrava. Dá um jeitinho para as coisas. Às vezes nós temos que esperar e confiar em Deus sobre todas as coisas. Só que é difícil. É complicado. Com certeza é. Você vê você sem dinheiro, sem isso, sem aquilo. Você fala: meu Deus do céu, parece que não vai acontecer nunca. Mas a gente precisa de fé.
Às vezes a gente não tem fé para acreditar. Muitas vezes o apóstolo Miguel, os pastores, para entregar palavras proféticas, nós até recebemos na hora. Mas passa um tempo, a gente fala, será mesmo? Porque falta-nos fé por muitas vezes. E nós necessitamos de pedir fé para Deus. E existem algumas histórias na Bíblia, que eu não vou falar, porque a Bíblia toda, eu acho, é uma história onde a fé invadiu o infinito e deu resposta aos impossíveis. Acho, mas algumas histórias me chamam a atenção. Uma dessas histórias é o nascimento de Moisés, né? A mãe de Moisés vai lá, tem Moisés, então estava matando todo mundo, aí tá lá, nasce Moisés, ele cresce, aí não tem como mais esconder Moisés, fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora com Moisés? Colocou dentro da cesta e jogou no rio. E aquele rio era um rio que era um rio, vamos colocar, democrático, porque até os escravos tinham acesso para poder chegar lá, colocar lá. E naquele momento estava lá a princesa, a filha de Faraó, tomando banho, e pegou a criança e cuidou, e ainda pagou a mãe do próprio Moisés para continuar amamentando ele. Ou seja, a fé invadiu o infinito e deu resposta ao impossível da vida de Moisés. Enquanto todos os outros hebreus estavam morrendo, Deus deixou ele vivo, porque Deus tinha um propósito com ele. Outra coisa muito interessante que acontece é a própria história de Davi. Muito obrigado, irmão. Bom, já sabe que eu vi bastante água para esse lado desse toque. Quando é que é que o pastor fala, grande será seu galardão. Bom, a história de Davi em todo o tempo é isso. É quando Deus ele invade o infinito na vida de Davi, dá resposta aos impossíveis. O menor da casa, o mais rejeitado, o pequenininho que ninguém vê, que ninguém está vendo o que está fazendo, ninguém está vendo o trabalho, ninguém está reconhecendo nada. E Deus chama ele para ungir, para ser rei. Depois, quantos caras tinha lá para matar Golias? Quantos não tinha lá? Todo mundo estava com medo. Deus levantou ele para matar Golias. É a fé. Por meio da fé. Tanto que ele falou bem assim, ó. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, ele tinha fé. A fé fez dele um campeão naquela batalha. E a fé nos faz campeões todos os dias para derrotar os nossos Golias. Davi, ele teve a possibilidade de matar Saul enquanto estava as perseguições lá. Teve um momento que ele teve a oportunidade de matar Saul, que ele rasga, né, a capa lá, as vestes de Saul. Ele teve a oportunidade disso, mas ele falou, não, eu vou confiar que a minha promessa não vem por aquilo que eu faço, por aquilo que eu tento fazer, mas a minha promessa vem pelo Senhor Jesus Cristo. É a fé, ele tinha fé que ia assim tudo colocado no lugar. É a fé, queridos. E é isso que a gente precisa viver nos dias de hoje, é realmente confiar, é realmente ter fé, porque fé é confiança. Confiam no Senhor, são como os montes de Sião nunca se abalam. O pastor uma vez trouxe a reflexão. Então por que a gente está se abalando? Né? Por que a gente se abala? Lá em Hebreus 11 também, no versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós queremos agradar. Nós queremos agradar a Deus. E nós necessitamos de agradar a Deus. Porque a alegria do Senhor é a minha força. Então, quando a gente alegra o Senhor, nós temos força. Então, se a gente não tem fé, olha como tudo vai se encaixando. Queridos, a gente precisa. Os milagres de Jesus são a prova que Deus, ele invade o infinito e dá resposta aos impossíveis. O cego, Jesus, filho de Davi, seja curado. O paralítico, estava não sei quantos anos lá, 30 e poucos anos, deitado naquela cama. Pegou, vamos, levanta, seja curado. A mulher do fluxo de sangue rompeu a multidão e pela fé pegou nas vestes e foi curada. Tudo pela fé, tudo é pela fé. Tudo. Os milagres de Jesus todos. Jesus e Zaqueu, por exemplo. Zaqueu subiu, Zaqueu, desce daí. Eu vou hoje repousar na sua casa. A fé que mesmo que Jesus não esteja me vendo, mas eu vou ver Ele. Eu vou ver Ele. Aleluia. Porque ele não tinha certeza que Jesus ia conseguir ver ele em cima daquela... Porque quem disse para ele que Jesus ia reparar nele ali, com aquela multidão toda? Mas Jesus olhou para ele. Porque ele tinha fé. Jesus entrou. A própria história de Abraão.
E eu vou encerrar com essa história, tá? Falei que ia encerrar. 10 minutos, irmão. Sério? 10 minutos, não pode não. Falei que seria rápido. Bom, a história de Abraão e de Isaac, que eu até comentei, mas depois disso que eu comentei que se deitou com a estrada, o que aconteceu? Deus deu o filho para ele, do jeito que era para si. Não foi? E aí Deus foi lá e pediu o filho dele de sacrifício. Falou, me dá seu filho. Aí você fala bem assim, ele sacrificou o filho? Olha, sinceramente eu acho que ele sacrificou. Ele sacrificou sim. Muitas vezes ele não matou o menino, mas ele sacrificou no coração. Porque ele tinha fé. Ele falou bem assim, eu sacrifico ao Senhor no meu coração. E subiu e tal. Mas ele tinha fé também, porque quando perguntou, mas cadê o sacrifício? Cadê? Né? O menino perguntou, ele falou assim, Deus proverá para esse cordeiro. A fé. A fé. Tudo bem, tudo aponta para Jesus, isso daí todo mundo sabe. Mas eu quero frisar nessa história. Agora imagine se Abraão tivesse matado Isaac mesmo, assim como Deus pediu. Não tivesse uma intervenção divina, não tivesse matado. Deus pediu para ele entregar. E se tivesse matado? O que a sociedade da época não falaria? Cara velho. Mulher velha. Não conseguiu ter, ficou não sei quanto tempo tentando ter filho, não teve. Aí chegou. Deus deu o filho para ele, me impulsionou todo mundo. Aí foi lá e matou o filho. O próprio filho. Matou. Já era, matou. Agora só outro milagre mesmo. Quantos anos vai demorar agora para vir um próximo, será? Imagina que não falariam dele. É louco. É um doido esse homem. Matando o próprio filho. Imagina que não falariam dele. Só pela confiança dele. Por ele confiar em Deus. Porque, gente, Deus pediu para ele matar o filho. Tudo bem que Deus falou, não vai matar. Mas Deus pediu. E ele foi. Ele foi disposto a isso. Ele teve fé o suficiente para falar, eu entrego. Sabe? E muitas vezes confiar em Deus nos leva a situações onde ninguém entende o nosso esperar em Deus. Ninguém entende o nosso esperar em Deus. É impressionante. Eu, por exemplo, fui para um lugar, Deus mandou, sacrifique o cabelo. Fui lá e sacrifiquei o cabelo. Para quê? Foi tanta perseguição por causa desse cabelo. Tanta perseguição por causa desse cabelo. Meu amigo, se eu soubesse, teria sacrificado do mesmo jeito que Deus falou comigo. Ô glória! Ô glória! Mas então, pessoal, essa é a questão. Só que Deus me honrou. Um dos pedidos que eu fiz para Deus, eu pedi 3 coisas para Deus e um dos pedidos ele cumpriu no outro dia. Eu pedi para Deus aumentar a minha unção. Quando foi no outro dia, eu tive a visão de um anjo na minha frente. Eu lembro que ele me acompanha até hoje. E ele colocou a mão na minha cabeça, assim, ó, o anjo. E eu desmaiei no chão. Bob Esponja. Eu desmaiei no chão e eu fui para um lugar que eu não conseguia ver nada. Era tão claro que eu não conseguia ver nada. Eu só conseguia ver na minha frente assim um vaso gigante cheio de azeite. Era a única coisa que eu conseguia ver. Era Deus falando, filho, eu estou aumentando mesmo a função. E depois veio as confirmações, até Deus usou apóstolos, Deus usou profetas, Deus usou muita gente para confirmar. E Deus realmente está aumentando a nossa fé. E sabia que muitas vezes nos falta fé para acreditar nessas histórias doidas que Jesus faz com a gente? Fala, não é possível, cara. Não sei o quê. Nem no outro culto de jovens. Meu, olha o anjo lá, pá, olha o anjo lá. Um monte de gente. É difícil de acreditar. Mas a gente precisa. É você cair, né, Carol? É difícil de acreditar. Mas a gente precisa, gente. Se a gente quiser viver o sobrenatural de Deus, a gente não pode ser natural. Se a gente quer viver o extraordinário de Deus, por que a gente ainda está sendo morno, está sendo frio? Por que a gente ainda não está confiando? A gente tem que acreditar. Sabe? Se a gente daqui, da igreja, que está aqui no altar, vem para o culto todo domingo, está aqui direto na igreja, não acredita, imagina os que estão de fora. Misericórdia. Como é que eles vão acreditar? Se a gente não tem a fé, como é que eles vão ter? Isso é sério, queridos. A gente precisa levar a fé.
Tanto que teve uma situação no cursinho que eu fiquei meio desvairado sabendo que curso que eu vou me inscrever. Que curso, pá. Só que eu perguntava qual curso você vai escrever, não sei. Só que todo mundo me via muito tranquilo, falava, mas meu Deus do céu, que é confiança. Independente do curso que eu for, eu confio em Deus. Amém. Eu sei que Ele vai fazer, Ele vai operar. Amém. Ele é Deus, queridos. A gente tem que aprender isso. E Ele é Deus. E foi Ele que criou todas as coisas. E é Ele que faz. Se a gente for por nós mesmos, infelizmente, a gente não é nada. Se a gente for confiar, uns confiam em carroças, outros em bois, mas nós confiamos nele. Amém. Então vamos confiar nele, amém? Amém. Então vamos ficar de pé neste momento. Rápido, foi? Amém. Até demais. Glória. Vamos orar ao Senhor. E eu queria que neste momento você pedisse para Deus: Pai, me dá mais fé.